As mulheres usadas pelos Estados Unidos como cobaias da pílula anticoncepcional em Porto Rico. Na década de 1950 foi realizada uma pesquisa em grande escala da ilha para testar a pílula anticoncepcional entre mulheres pobres. Mulheres trabalham em fábrica em Porto Rico. Na década de 1950, a pesquisa em grande escala da ilha testou a pílula anticoncepcional em mulheres pobres. Foto, jet, imagens via BBC. Duas mulheres num conjunto habitacional público em São João, capital de Porto Rico, observam perplexas. Uma delas, tímida, descreveu alguns sintomas. O mundo sumiu, minha visão ficou turva. A única coisa que eu disse foi: Nossa Senhora do Carmo, cuida dos meus filhos. Em seguida, fazendo um não com a cabeça, outra comenta: estavam fazendo experimentos conosco sem sabermos. A cena faz parte do documentário La Operación. 1982, as mulheres cujos nomes não são mencionados descreviam sua participação no primeiro ensaio clínico em grande escala que testou a eficácia da pílula anticoncepcional na década de 1950. No filme, ambas afirmam que não sabiam que faziam parte de uma pesquisa, tal como elas, centenas de outras mulheres porto-riquenhas de origem humilde foram, sem saber, pacientes do estudo liderado por dois acadêmicos americanos. O medicamento, que desde sua comercialização em 1960 permitiu que as mulheres tivessem maior controle sobre seus corpos por não dependerem dos homens para planejar a paternidade, foi testado em Porto Rico graças a uma peculiar política pública de controle da superpopulação promovida pelo governo local da ilha e pelos Estados Unidos. Em meio a um boom de natalidade durante a primeira metade do século XX, com muitos cidadãos vivendo em extrema pobreza, a solução dos políticos da ocasião, nomeado pelos Estados Unidos, foi encorajar os porto-riquenhos a não terem filhos. E suas iniciativas, explica Ana Maria Garcia, professora da Universidade de Porto Rico e diretora de La Operación, foram pensados especialmente para que esta redução populacional ocorresse entre as comunidades mais pobres. A pílula anticoncepcional, que ajudou as mulheres a terem maior liberdade, foi aprovada pelas autoridades dos Estados Unidos em 1960. Fotos, jet, imagens via BBC. Elas foram dirigidas às mulheres mais pobres de minorias raciais e menos instruídas do país, diz Lourdes Idoa, da ONG feminista porto-riquenho Taller Sidus, porque eram as que menos tinham oportunidade de conhecer as repercussões de participação desse tipo de procedimento. O consentimento neste contexto é altamente questionável, acrescenta. Com financiamento privado, mas também do Estado, a ilha foi um grande laboratório de controle de natalidade, diz Garcia. E as mulheres, acrescenta Noah, tornaram-se cobaias. Dois cientistas e duas ativistas. A origem da pílula, que segundo as Nações Unidas é usada atualmente por 150 milhões de mulheres em todo o mundo, ocorreu longe de Porto Rico, dentro dos muros da prestigiada Universidade Harvard em Massachusetts, nos Estados Unidos. Quem desenvolveu o medicamento foram dois renomados professores da instituição, John Rock e Grigory Pincus. O primeiro foi um dos mais importantes especialistas em fertilidade da América do Norte, diz a historiadora Margaret Marsh, professora da Universidade Rutgers em Nova Jersey. Rock era paradoxalmente católico e pensava que os casais deveriam ter direito de decidir quanto ter filhos. Pincus foi um biólogo que em mais de uma ocasião descreveu a superpopulação como o maior problema para o país em desenvolvimento. Ambos foram financiadas e supervisionadas de perto por Margaret Sanger, enfermeira e especialista em saúde, que fundou a Organização Sem Fins Lucrativos de Saúde Pública Planned Parenthood, e pela rica líder sufragista, movimento que reivindicava a participação feminina na política, Catherine McCormick.
Gregory Pincus, biólogo da Universidade de Harvard, foi um dos diretores de ensaio clínico de grande escala conduzido em Porto Rico, foto Jet Imagens via BBC. Margaret Sanger foi a fundadora da primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos, que mais tarde se tornou a organização Planned Parenthood, foto Jet Imagens via BBC. Ela e Noah procuravam que as mulheres fossem inseridas nas diversas facetas da sociedade, para que tivesse maior poder. O controle da maternidade era essencial para isso. Mas sabe-se que Sanger defendia a eugenia, a filosofia social que prega o aperfeiçoamento da raça humana através da seleção biológica, e por isso permitiu que a pílula fosse testada em mulheres pobres e em situação de vulnerabilidade. O movimento pelo controle da natalidade, de certa forma, teve duas vertentes. Uma era que as mulheres tomassem suas próprias decisões reprodutivas, e outra era a ideia de que o controle da natalidade era bom porque as pessoas pobres teriam menos filhos, acrescenta Marsh. Catherine McCormick era uma sufragista e herdeira milionária que financiou o projeto da pílula anticoncepcional, foto Jet Imagens via BBC. Os primeiros estudos. A primeira pesquisa sobre pílulas anticoncepcionais nos Estados Unidos foi feita em ratos e outros animais. Depois, em uma atitude considerada antiética, os cientistas administraram o medicamento em um pequeno grupo de pacientes do hospital público para doentes mentais em Massachusetts, diz Marsh, que é especialista da história da contracepção dos Estados Unidos. Os familiares dos pacientes deram autorização para a realização do estudo, mas eles próprios, por estarem internados no hospital psiquiátrico, não consentiram, embora naquela época isso fosse legal, comenta. Nesta fase, Pincus e Rock descobriram que os compostos que criaram tinham o efeito de interromper a ovulação. Então procuraram o local para realizar um teste em maior escala para que os reguladores dos Estados Unidos aprovassem a pílula. Em Massachusetts, explica a professora Garcia, o controle da natalidade era ilegal. Havia também limitações legais para a experimentação com seres humanos. Foi então que os cientistas tiveram que identificar um local ideal. Recorte de New York Times fala sobre o governador Brampton C. Winship, foto New York Times via BBC. A ilha laboratório. Eles decidiram ir para Porto Rico porque a esterilização e a experimentação para conseguir a contracepção em geral era legal lá desde 1937. O balei foi aprovado no momento histórico quando o resto do planeta, incluindo os Estados Unidos, a esterilização generalizada não era legal, destaca Garcia. A legislação foi assinada pelo governador Brampton C. Winship, o homem que também apoiava publicamente a eugenia, que, de acordo com um artigo do jornal The New York Times, incentivou que o controle populacional fosse pesquisado em Porto Rico, porque para ele era o único meio confiável de melhorar a raça humana. Na década de 1950, quando os pesquisadores da pílula chegaram à ilha, 41% das mulheres porto-riquenhas em idade reprodutiva já haviam experimentado algum método contraceptivo, segundo o estudo da Universidade de Porto Rico. Isso foi possível graças ao fato de a legislação ter permitido a criação de dezenas de clínicas de planejamento familiar em todo o território, mesmo nas cidades mais remotas, subsidiadas pelo governo e com funcionários que promoviam o controle da natalidade entre as mulheres. A rede de clínica também atraiu a atenção de Pincus Rock, que pensaram que poderiam utilizá-las para desenvolver seu projeto. A equipe, porém, decidiu focar primeiro em um único bairro de São João, a capital do país, as mulheres de Rio Pedras. Na ilha, a experiência começou em 1955 como um projeto do qual participavam estudantes de medicina e enfermagem, mas o estudo era muito complicado e doloroso, por isso muitas
não terminaram. Além disso, a pílula testada em Porto Rico tinha uma dose muito superior à atual e causava fortes efeitos colaterais. Era necessário análise de urina, biópsias e endometriais e outros testes para determinar se estavam ovulando ou não. É um procedimento desconfortável. Se você tem estudantes que realmente não precisam de contracepção, eles não estariam dispostos a continuar. Comenta Marsh. A medicação causou náuseas, tonturas, vômitos e dores de cabeça. Pincus, entretanto, descartou esses efeitos colaterais como uma consequência psicossomática quando o sintoma físico é causado por questões emocionais ou psicológicas. Ele acredita tanto na pílula que estava dando para seus familiares, suas netas, filhas, amigas e seus filhos, diz Marsh, que escreveu uma biografia sobre Rock, colega de trabalho de Pincus. A equipe decidiu continuar a experimentação, mas desta vez em Rio Pedras, um subúrbio do norte de Porto Rico. Assistentes sociais e equipes médicas visitaram as mulheres de porta em porta, oferecendo-lhes pílulas anticoncepcionais, e para algumas delas realizaram exames para a coleta de dados, sem qualquer compensação monetária. As mulheres porto-riquenhas foram objeto de estudo até 1964. Fotos de imagens via BBC. O rechaço por parte de diversos setores da sociedade porto-riquenha foi imediato. Houve nota da empresa que classificaram as pesquisas como malthusianas, diz Noah, do Thaler Salude. O economista inglês Thomas Malthus, 1766 a 1834, desenvolveu uma teoria sobre crescimento populacional e a produção de alimentos. Acreditava na necessidade de controle de natalidade para conter o ritmo acelerado do crescimento da população. Houve críticas também por parte de médicos, mesmo aqueles que estavam em processo de recrutamento de mulheres que pensavam que os efeitos colaterais deveriam ser levados a sério e que eram necessários muitos testes e não desconsiderá-las. Devido aos efeitos colaterais, muitas dessas mulheres, assim como em estudos anteriores, decidiram interromper o tratamento. Outras, atingidas pela pobreza, concordaram em tomar a pílula como método reversível de controle da natalidade. Segundo Marsh, 3 pessoas morreram do ensaio clínico realizado na ilha caribenha. No entanto, nunca foi realizada uma autópsia delas, portanto as causas exatas de sua morte são desconhecidas. A aprovação. A primeira pílula anticoncepcional chamava-se Enovit. Fotos de imagens via BBC. Apesar das mortes, vendo que a pílula tinha efeito de prevenir a gravidez, os cientistas entenderam o projeto a outras cidades de Porto Rico e posteriormente ao Haiti, México, Nova York, Seattle e Califórnia. No total participaram cerca de 900 mulheres, das quais cerca de 500 eram porto-riquenhas. Em 1960, a FDA, a Agência Regulatória de Medicamentos dos Estados Unidos, aprovou o Envoid, como foi chamada a primeira pílula como método contraceptivo. Sua expansão foi rápida e em apenas 7 anos, 13 milhões de mulheres do mundo usaram o produto, mas depois de ser aprovado pela FDA, a pílula continuou a causar efeitos colaterais graves, incluindo coágulos sanguíneos, o que levou a processos judiciais. Na ilha, apesar das ações judiciais em outras partes dos Estados Unidos, os estudos continuaram até 1964. Ainda hoje, diz Noah, não há pesquisas significativas que procurem outro tipo de método anticoncepcionais que não tenham os efeitos colaterais da pílula que existe atualmente. Enquanto isso, os estudos para criar um anticoncepcional oral para homens também não deram frutos, embora tenha começado há 30 anos.